Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Só essa aula aqui é uma aula aqui exclusiva para quem vai fazer o concurso de Aracati, tá bom? É um complemento da parte de legislação que a gente acabou de fazer, né? Muitos alunos estavam pedindo para também trazer esses aspectos históricos, geográficos e administrativos da região de Aracati, tá bom? E a gente se baseou numa dissertação, né, do próprio morador, né, de Aracati, que fez toda a dissertação mostrando os contextos históricos, bem documentados, tá bom? E a gente partiu daí para fazer a apresentação. Lembrando que o material que está na descrição do vídeo e no comentário fixado também fizemos muitas questões, tá certo? Para vocês dominarem esse tema, né? Que é muito difícil de encontrar, né? História de Aracati, especificamente da cidade, né? Que é um conteúdo que os cursinhos não abordam, né? E por isso que muita gente estava pedindo, tá bom? Vamos lá para o começo aqui da aula, tá bom? Falando aqui do roteiro. Primeiro vamos tratar aqui da expedição de 1603, que foi Pero Coelho de Souza, um português, né, que veio fazer a expedição. Ele ficou encaminhado de fazer a expedição na capitania do Ceará, certo? Que era Ceará Grande antigamente, ok? E aí, depois disso, teve a invasão dos holandeses, né? A invasão holandesa, teve a colonização, né? O Ceará de fora e o Ceará de dentro, o sertão de fora, na verdade, e o sertão de dentro, certo? Que a gente vai explicar posteriormente na aula, né? O Vale do Jaguaribe, que é muito importante aqui na história do Aracati, beleza? Também vamos tratar da memória histórica e urbana, né? Os conceitos, né? De Abreu, né? Maurício de Abreu, que ele fez vários conceitos, que era um historiador, né? Ele fez vários conceitos de como a cidade se comportava naquela época. Também vamos tratar da economia, a arquitetura, a sociedade, como se comportava e como se comporta hoje em dia, né, na região de Aracati, e também Aracati como pulmão do Ceará colonial, na época colonial, né, ele teve uma grande participação juntamente com o ICO, né, com um protagonismo econômico até melhor, até mais desenvolvida do que Fortaleza. Vocês acreditam nisso? Antes de Fortaleza ser a capital do Ceará, Aracati era um forte pulmão, né, colonial do Ceará, tá bom? Vamos lá para o começo da aula aqui, falando da expedição de Pero Coelho, né, de 1903, né, exatamente aqui, aqui no caso, o capítulo 1 da nossa aula, que encontramos o ponto de partida oficial da história de Aracati. E o começo não se deu por acaso, certo? Ele foi marcado pela chegada da expedição de Pero Coelho de Souza. É também fundamental que vocês percebam que este não foi um pequeno grupo de exploradores perdido, ok? Mas sim uma grande expedição de grande envergadura que unia três pilares centrais na colonização portuguesa. Teve o avanço militar para garantir o território, certo? Também teve os holandeses, como a gente vai ver posteriormente, né? Teve o avanço militar para garantir que aquele território seja realmente em Portugal, o interesse comercial para mapear as riquezas e, claro, a forte presença religiosa, certo? Para catequizar a população nativa, né? E a partir desse marco, a configuração que viria a ser Aracati começa a se desenhar, certo? Aqui, pessoal, vamos tratar aqui do contexto, né? Como foi o contexto histórico e as movimentações para que Aracati seja, tenha, né, um marco histórico aqui na expedição de Pedro Coelho, né? Vamos entender agora quem fez parte desse movimento, quando ele aconteceu e principalmente quais foram os motivos por trás desse movimento. No dia 10 de agosto de 1603, o capitão Mor, que era Pero Coelho de Souza, partiu da Paraíba, certo, até o Ceará. Ele não agiu por conta própria, né, pois ele tinha a liderança oficial do governador, o governador geral, que era o Diogo Botelho, ok? O grande alvo geográfico desse deslocamento era justamente a Serra da Ibiapaba, que era como se fosse uma serra bem produtiva, né? E até hoje é. Mas o caminho trilhado desenhou a história aqui do Aracati. Para entendermos o porquê dessa jornada, precisamos dividir aqui em três motivações centrais, certo? A primeira era a política, né? O objetivo era expulsar traficantes franceses que comercializavam ilegalmente com os ídolos tabajaras aqui no Ceará, certo? A, a, o contexto econômico, que havia um forte interesse em explorar o Rio Jaguaribe. O Rio Jaguaribe é muito produtivo, certo? E banha várias cidades. Não sei se vocês viram a história ou conhecem a história do Rio Jaguaribe. Ele é um rio muito produtivo, né? Até no tempo antigo,
Eles banhavam várias cidades, só que não tinha cidade, era capitanias naquele tempo, certo? E o Rio Jaguaribe era um rio muito extenso e produtivo, certo? E descobri também, e o propósito também dele era descobrir algumas minas de ouro ou prata dentro do Rio Jaguaribe, né? Um rio muito vasto e estudado ao longo da história do Ceará. E também teve um interesse religioso, né, que a coroa ele queria oferecer termos de paz em nome do rei, né, e submeter os povos nativos ao catolicismo. Hoje em dia, a maioria do pessoal que mora no Ceará é católico, justamente por essa expedição, né? E a população nativa ela foi catequizada para o catolicismo, certo? Por isso que o catolicismo tem uma grande força aqui no Ceará, certo? É a maior religião até então, certo? E naquele tempo, já que eles começaram a catequizar os povos, né, de forma que o catolicismo seria, né, a religião predominante aqui no Ceará, beleza? O Forte em São Lourenço aqui tem uma pegadinha de prova aqui de concurso. Vamos aqui falar, né, desmistificar a famosa pegadinha que costuma derrubar muita gente, né, em concurso e exames de história, né, falando aqui de Aracati. Ao atingir o Forte do Iguaçu, o Pedro Coelho ele ordenou a construção de uma fortificação militar, né, que é o Fortim. Fortificação militar justamente para prevenir, né, de ataques inimigos, ok? Ele recebeu o nome de Fortim de São Lourenço em homenagem ao santo do dia da partida da expedição, que era 10 de agosto, certo? 10 de agosto era o dia do Santo São Lourenço. O povo que é de Portugal sabe bem que todo mundo tem uma certa religião, né? São muitos católicos, pessoal, e tem também o Dia dos Santos, ok? Até aqui também no Brasil temos também comemorações, né, em referência a alguns santos, Nossa Senhora, por exemplo, tem alguns feriados nacionais, ok? E Portugal não é diferente. Por isso que no dia 10 de agosto eles colocaram o nome de São Lourenço, né, em referência aos santos que ele começou a expedição, ok? Tradicionalmente, alguns autores e livros mais antigos defendiam que esse núcleo inicial, na verdade, era o objetivo principal era o povoamento. Ele teria dado origem ao arraial de São José do Porto de Barcos. Pessoal, antes do nome Aracati, era o futuro, né, arraial São José do Porto de Barcos. Perguntar como era o nome da cidade de Aracati antes realmente do nome Aracati, né? Mais tarde seria a cidade, né, de Aracati. Era São José do Porto de Barcos, ok? Por que São José do Porto de Barcos? Porque lá tinha muito barco, ok? Como Aracati, não sei se você já viajou para Aracati, né? Aracati é um litoral, certo? Tem a praia que é muito conhecida, Canoa Quebrada, que fica em Aracati, que serve de um ponto turístico, certo? E lá como tem muito barco chegando e saindo, né? Aí ficou conhecido lá, antes de Aracati era São José do Porto de Barcos, ok? E é exatamente aqui que mora uma pegadinha clássica. Afinal, Pero Coelho ele fundou Aracati? A resposta para os historiadores, né, historiográficos, né, modernos é baseada em pesquisa, né, que também de Atero Pereira Filho, certo? É que não, realmente o Pero Coelho ele não fundou Aracati, certo? Os historiadores apontam que o Fortim era, na verdade, uma estrutura extremamente precária, feita de pau a bique, né? Que é uma estrutura que é fácil de ser demolida, obviamente, né? Servindo apenas como um abrigo provisório estratégico para a tropa, certo? Então, eles não fundou nada, não povoou Aracati, certo? Tanto que as próprias águas do rio e as marés apagavam completamente todos os vestígios, né, dessa construção. Então, não teve construção nenhuma no tempo que Pero Coelho estava fazendo as caminhadas dele, né? O Aracati, além disso, toda aquela área que pertenceu legalmente à jurisdição de Aquiraz, né, até o ano 1820, né, portanto, guardem bem essa distinção, certo? O fortim ele foi erguido em 1603, né, na foz do Jaguaribe, que era aquele rio, certo, que banha várias cidades, e ele não configura como a fundação efetiva da Aracati. E antes de Aracati era o quê? São José do Porto de Barcos. Não esqueçam esse nomezinho que pode cair na sua provinha. Beleza? Vamos aqui falando um pouco aqui da invasão holandesa aqui no nosso segundo capítulo, né? Vamos analisar a invasão holandesa e como ela funcionou, né, com um verdadeiro motor
para a colonização do Vale do Jaguaribe. É também importante termos em mente que a guerra contra os holandeses em Pernambuco não ficou restrita àquela região, em Pernambuco, né? Ela foi um grande acicate, né? Ou seja, um grande estímulo e a força propulsora que tomou o Vale do Jaguaribe em uma rota de fuga e estratégia e, consequentemente, em um forte eixo de colonização, certo? Através do rio Jaguaribe. Conforme os conflitos avançavam, muitas famílias e criadores de gados buscavam refúgio no interior, certo? Não queria mais ficar no litoral, foram para o interior, fazendo com que essas terras deixassem de ser apenas um ponto de passagem e passaram a ser efetivamente um ponto de povoamento, certo? Temos aqui, eu coloquei até a figura dos bois, né, caminhando, rente ao rio Jaguaribe, né, que era para justamente as pessoas morarem mais no interior e ficar longe das guerras que aconteciam no litoral. No litoral, havia muitas embarcações, né, vinham os holandeses, os franceses também, certo? E com isso tinha a guerra entre todas essas populações, né, os portugueses buscando território, né, os franceses e os holandeses também disputavam, né, no litoral. O litoral era uma zona de guerra. Por isso que as famílias, né, as famílias mais tinham gado, né, não ficavam mais no litoral, iam mais para o interior. E o Rio Jaguaribe serviu, né, de fuga, né, um ponto de fuga para que eles pudessem beber água, por exemplo, o gado também, certo? E até hoje tem muita criação de gado aqui no interior do Ceará por conta dessa pressão colonial no tempo de 1602 e 1603, certo? Só dando continuidade aqui ao processo de colonização, vamos falar agora do fator holandês, né, e a fuga, né, dos povos que moravam lá na região que é justamente a zona litoral, tá bom? Do Ceará. Bom, como funcionou na prática esse fator holandês moldando, né, a trajetória, né, das pessoas através da fuga e da colonização. Nesse cenário, na busca por segurança, o Rio Jaguaribe ele desempenhou um papel fundamental e central, também estratégico. Por quê? Porque ele funcionou como a principal porta de entrada e a grande via de penetração para o interior da capitania, certo? Ou seja, o pessoal que morava lá na parte litorânea, né, viu que tinha muitas embarcações chegando, tinha muita guerra. O que, que eles fizeram? Eles se moveram lá para o interior do Ceará. O motivo para isso era puramente geográfico e de sobrevivência, certo? As margens do rio ofereciam pastagens natural, abundante, aquela pastagem em volta do rio, né? Onde o gado poderia comer, né? E a água constante do rio Jaguaribe, certo? Esses dois elementos eram absolutamente vitais, não apenas para a manutenção e a subsistência das famílias, né? Que também plantavam milho, feijão, né? Algodão naquele tempo, né? E também fugiam das guerras e sobrevivia também os animais, né, impulsionado pelo início da forte tradição pecuarista que sempre se manteve até hoje, tem uma forte tradição pecuarista passada de geração para geração, certo? Vamos para compreender aqui agora a formação social e econômica do estado do Aracati, precisamos aqui analisar o conceito clássico da nossa historiografia, certo? O renomado historiador cearense Capistrano de Abreu, né? O Capistrano de Abreu, o que, que ele fez? Ele classificou as duas grandes correntes migratórias que ocupavam o Ceará colonial, dando origem ao que ele chamou de civilização do couro, tá, pessoal? Isso aqui pode cobrar muito, pode vir muita cobrança aqui sobre a civilização do couro na sua prova é, da história do Aracati, certo? Por quê? Porque, pessoal, a civilização do couro ficou muito popularmente conhecida, né, por esse grande historiador. A primeira das correntes, pessoal, que ele classificou aqui como Sertão de Fora, certo? Essa ilha, essa linha, né, de colonização teve origem em Pernambuco, né, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, certo? Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os colonos penetravam no território cearense no sentido do litoral para o sertão, certo? Por isso, sertão de fora, porque era no litoral, na parte onde tem as praias, certo? Utilizando justamente o Vale do Jaguaribe como sua grande estrada natural.
Foi nesse fluxo migratório específico que populou, populou, né, as margens do Foz do Rio e também consolidou o arraial de São José do Porto dos Barcos, certo, pessoal? São José do Porto dos Barcos, antigo, né, um antigo nome do Aracati, que é a nossa futura cidade, né, de Aracati. Por outro lado, existiu também a corrente do Sertão de Dentro, tá, pessoal? Sertão de Dentro, que teve uma origem diferente, né, partindo da Bahia, ok? Esses criadores de gados e exploradores penetraram pelo sul do estado do Ceará, né, acompanhando também as rotas ligadas ao Rio São Francisco. O grande motor para esse deslocamento foi justamente a busca por novas pastagens, uma necessidade também que surgiu logo após o esgotamento das terras baianas, certo? Porque a Bahia não tinha como agrupar tanta gente, né? E foram migrando para o Ceará. Perceba, portanto, que o Aracati nasce diretamente ligado à rota do Sertão de Fora, certo? Não é Sertão de Dentro. Sertão de Dentro é mais para o interior. O Sertão de Fora, aquela zona litorânea, né? Moldada a identidade cultural e econômica do Aracati, certo? Se perguntar, o Aracati teve grande influência pelo Sertão de Dentro ou Sertão de Fora? Sertão de Fora, tá, pessoal? Eu coloquei até o símbolo aqui justamente da praia, certo? Sertão de Fora, zona litorânea, certo? Por isso que tinha o arraial, né? São José do Porto dos Barcos, tá? Porto dos Barcos, justamente porque vinha muitas embarcações lá para o Aracati, tá bom? Porto dos Barcos, São José Porto dos Barcos, antigo nome de Aracati, tá beleza? Tá beleza? Vamos agora falar um pouco da memória histórica urbana da cidade, tá, pessoal? Aqui no capítulo 3, vamos discutir a memória histórica urbana e também da cidade do Aracati. Este aqui é um momento que exige muita atenção, certo? Porque nós vamos analisar os conceitos essenciais formulados pelo geógrafo, tá? Pelo geógrafo e historiador Maurício de Abreu, né? Esses conceitos são fundamentais para entender a evolução do espaço e, além disso, são cobrados também então, de forma direta e recorrente em provas de concurso. Compreender a diferença entre a memória da cidade e a memória urbana é o que vai garantir o acerto em muitas questões sobre o desenvolvimento do Aracati, certo? Vamos estudar aqui como estudar, pessoal, esses conceitos. Aqui eu trouxe uma explicação de como é abordado na prova, que o objetivo aqui da aula é justamente você gabaritar sua provinha da parte de história de Aracati, né? A resposta aqui é simples, pessoal. As bancas elas, de concurso exigem não apenas que você saiba o que foram as charqueadas, né, como funcionavam as cismarias, certo? É, elas querem que você compreenda aqui como esses eventos são resgatados, preservados e interpretados nos dias de hoje, tá, pessoal? Sempre as bancas tratam da contemporaneidade, né, da história do Aracati. Na prática, o que é cobrado é a capacidade de distinguir aqui uma questão que está abordando aqui é uma preservação física do espaço Aracati, como era antigamente e como está hoje, né? Como os seus casarões, né? As ruas, né? Que todas as ruas de Aracati têm um contexto histórico por trás delas, tá? Ou se elas também focam nos documentos arquivados sobre sua antiga economia pecuarista. Tem clareza também conceitual, ter também uma clareza conceitual é de extrema importância, né? Para os candidatos bons, né, na prova, né? E atenção também pela base teórica, que foi justamente o Maurício de Abreu que trouxe toda a base teórica aqui para o contexto de Aracati. Ele também criou a distinção científica entre a memória histórica, memória urbana e memória da cidade, tornando-se aqui uma referência obrigatória e indiscutível na historiografia urbana da cidade de Aracati. Nas próximas aulas, vamos aqui destrinchar cada uma dessas três definições, tá? Só vamos aqui falar um pouco aqui da memória histórica, né? Que é o registro dos arquivos, né? O registro nos arquivos. Vamos tratar aqui da definição, tá, pessoal? A memória histórica, que podemos aqui resumir como o registro guardado nos arquivos, por definição, pessoal, a memória histórica refere-se a acontecimentos muito distantes da nossa sociedade atual, certo? São fatos e processos que desapareceram,
completamente na lembrança viva das pessoas, até porque não tem pessoas que já nasceram em 1603, por exemplo, para lembrar dessas exposições, né? Como ninguém se lembra disso, né? Ou visual ou emocionalmente, esses registros são preservados em instituições específicas de memórias, como museus, arquivos públicos e também bibliotecas. São esses os aparatos que a gente tem, né, para entender um pouco mais da história de Aracati. Se trazemos isso para o contexto de Aracati, temos aqui exemplos perfeitos. A colonização inicial, que foi em 1603, que vimos no começo da aula, tá? A concessão da primeira cismaria ao capitão Manuel Abreu de Soares, certo? O capitão era Manuel de Abreu Soares, certo? Teve também o Pero Coelho, que era do Ceará, que viajou, né, para todas as regiões, inclusive no futuro Aracati, né, que não era o nome da cidade antigamente, não tinha nem nome a cidade, era só a grande terra, que era o Ceará. Os volumes exatos também de carne seca, que eram também exportados pelas antigas feitorias, né, também são registrados em documentos. Perceba que o acesso a esse tipo de memória é feita de forma exclusiva por pesquisa documental, certo? Não existe também testemunhas vivas desses acontecimentos, portanto, se a sua prova falar sobre papéis antigos, testemunhos, dados de exposições do século XVIII, por exemplo, ou certidões guardadas em cartório, a banca está testando seu conhecimento sobre a memória histórica, tá, pessoal? Memória histórica. Como é que é feita a memória histórica? Por documentos, certo? Documentos antigos, ok? Vamos lá falar sobre a diferença da memória urbana e a memória da cidade. Para fecharmos aqui o bloco aqui conceitual, vamos analisar a proposta feita por Maurício de Abreu, que traz essa definição. Não esqueçam, tá, pessoal? Maurício de Abreu que faz essa definição, e essa definição é justamente a que é cobrada em prova, tá bom? O confronto teórico aqui entre memória urbana e memória da cidade, vamos compreender aqui esse paralelo, né, que é o segredo para matar qualquer questão de prova, tá? A memória urbana diz respeito ao modo de vida, tá, pessoal? As relações sociais e a dinâmica econômica de uma época, tá, pessoal? Memória urbana diz respeito ao modo de vida, as relações sociais e a dinâmica econômica de uma época. Ela trata do cotidiano, das feiras, do comércio, do fluxo de pessoas, sem estar presa ou limitada a um edifício ou monumento específico, certo? Tá? E também é o funcionamento vivo da sociedade no tempo onde ela estava, né? No caso aqui, lá por volta de 1800, do século XVIII, tá? É como se fosse a memória daquele tempo, ok? Por outro lado, a memória da cidade exige obrigatoriamente uma referência a uma base material precisa, certo? A memória da cidade tem que ter um material, certo? Um bem material. Estamos falando aqui daquilo que pode ser efetivamente visto, certo? A memória da cidade é aquilo que pode ser visto, tocado, mapeado na paisagem histórica atual, certo? É o patrimônio edificado, né? As casas antigas, por exemplo, é a memória da cidade, a igreja antiga, certo? Memória da cidade, não esqueça dessa parte. Passando diretamente nas suas aprenda o seguinte: se a questão abordar em casarões coloniais, igrejas antigas, monumentos, traços de ruas de Aracati, a resposta é a memória da cidade, tá, pessoal? A memória da cidade, a questão está falando de memória da cidade. Se a questão focar na economia do couro, no funcionamento social, no trabalho das charqueadas, nas relações entre os moradores daquela época, estamos falando da memória urbana, tá, pessoal? Não esqueça, memória urbana e memória da cidade, tá bom? Não esqueçam essa distinção aqui, tá certo? Poucos cursinhos vão abordar isso, porque não entende como é a história que é contada aqui pelo grande Maurício de Abreu, tá, pessoal? Maurício de Abreu é uma referência usada para fazer essa parte histórica da cidade de Aracati, tudo bem? Antes de dar continuidade aqui ao nosso estudo de Aracati, gostaria de dizer que esse material aqui dos slides, né, em PDF, e também as questões, são 72 questões aqui só da história de Aracati, tá, pessoal? Tá na descrição do vídeo no comentário fixado, é só clicar no comentário aí, no link, que você vai ser direcionado à nosso material, tá bom?
custa apenas R$ 9,90, tá bom? Bem baratinho para vocês terem um material altamente próprio para o concurso de Aracati, tá? E também de alta qualidade, tá bom? Ah, questão. Vamos continuar aqui o conteúdo aqui no capítulo 4, tratando aqui da arquitetura, da parte da sociedade e economia colonial de Aracati, tá bom? É, Pessoal, para entender como a identidade de Aracati se materializou no espaço, é fundamental compreender o que é o desenvolvimento dessa região, né? E ele não aconteceu de forma isolada. A carnaúba, que é o uso arquitetônico do alpendre, certo? O uso arquitetônico do alpendre e a atividade econômica das charqueadas funcionaram todas elas em conjunto, tá bom? Que era justamente essa parte aqui. Esses três elementos, ele moldaram de forma profunda tanto a estrutura física da cidade quanto a organização social do território de Aracati. A partir de agora, vamos aqui analisar como a vegetação nativa, o desenho das moradias, a indústria da carne seca definiram as bases da história de Aracati. Vamos começar por Carnaúba, né, que é o protagonista da arquitetura sertaneja, tá, pessoal? Carnaúba é uma planta, tá? Que ela é um material muito bom para fazer casas. Antigamente era casas de taipa, tá, pessoal? E justamente a carnaúba entrou nesse cenário, né, por ser uma árvore bem resistente, tá bom? Uma madeira boa, o pessoal diz, a madeira de carnaúba é a melhor que tem. Então, o pessoal utilizava bastante a carnaúba para fazer as casas de antigamente, né? Vamos olhar aqui a Carnaúba como um grande protagonista aqui da arquitetura sertaneja. O ponto aqui central que vocês precisam notar é o caráter utilitário e ecológico dessa árvore, tá bom? No sertão colonial, a arquitetura rural não foi construída pensando em luxo ou ostentação. Ela foi feita aqui estritamente para a sobrevivência e para a produção. É aqui que entra a carnaúba, fornecendo a matéria-prima essencial para a ocupação do território, tá, pessoal? Ela estava presente em tudo, né? Estrutura de telhados, como antes de colocar a telha, colocava aquela madeira, né? Hoje em dia coloca caibos, né? Ripas, mas antigamente era carnaúba, tá? O troncozão da carnaúba em cima da casa. Seus troncos fortes serviam como a sustentação principal das coberturas, tá? As paredes eram de taipa, suas estacas estavam a sustentar dar uma sustentação interna, né, para o barro que era moldado. Os currais também era de carnaúba, né, os currais onde abrigavam os animais. Tá? O material era escondido para erguer cercas, escolhido, na verdade, para erguer cercas, conter o gado, porque o material é muito resistente, por isso, para fazer o cercado, colocava carnaúba, né, que é uma árvore bastante resistente. A grande vantagem competitiva da carnaúba era a sua extrema resistência a intempéries, né? Agindo firmemente e com rigor à seca do clima sertanejo, tá, pessoal? O uso dessa vegetação nativa abundante reduzia drasticamente os custos das construções, tá? E a expansão da pecuária. Foi essa eficiência desse material que garantiu, né, o crescimento das fazendas, consequentemente o fortalecimento constante da criação, né, de gado nas charqueadas do Aracati. Charqueada, para quem não sabe, a charque é aquela carne que ela é salgada, tá bom? Para não apodrecer, certo? Aí fazia as famosas charqueadas. Carne de sal, hoje em dia é carne de sol, na verdade. É carne de sol, é vendida hoje em dia, tá? É um derivado daquela charqueada de antigamente. Vamos falar agora do alpendre, né? Que é justamente o centro social de grandes fazendas sertanejas. A Carnaúba era a base da estrutura das construções e o alpendre era um verdadeiro coração social da fazenda sertaneja, né? É, que o alpendre ele consistia basicamente em uma vasta varanda, certo? Localizada na frente ou atrás, na lateral das casas, sustentada por robustos morões de aroeira. A aroeira também é uma árvore bastante resistente, né? Que eles usavam para como se fosse um pilar, certo? Era uma grande marca registrada, frequentemente integrada à sede das chamadas casas fortes, né, das fazendas pecuaristas, e esse espaço cumpria duas funções sociais fantásticas que vocês precisam guardar para a prova. Primeiramente era a hospitalidade, né? Era ali que se acolhia os viajantes, os vaqueiros,
os tangerinos, né, que tangiam gados, eram os condutores do gado, né, os tangerinos. Eh, Hoje em dia tem até a fruta, né, tangerina, mas os tangerinos era a pessoa que conduzia os gados. Essas pessoas cruzavam a caatinga pelas antigas estradas das boiadas, né, e encontravam no alpendre um ponto seguro, né, de pouso, descanso. Lá o pessoal tomava um cafezinho, né. A sociabilidade também, o alpendre ele funcionava como um ponto de encontro da comunidade, né. Era o local exato onde se armavam redes, uma clara herança cultural indígena também, onde acontecia os forrós, as cantorias, né, nas contações históricas diziam que os alpendres que começaram o pé de serra, né, que é justamente uma dança característica aqui do Ceará, tá? Era através dessas conversas, trocas de culturas no alpendre que o sertão se articulava, né, ao porto de Aracati, fazendo circular não apenas mercadoria, mas também notícias sobre a cultura da época também, tá bom? O alpendre era muito visto aqui como uma parte de socializar, né, da cultura de Aracati, tá bom? Vamos agora falar um pouco sobre a tríade reguladora do espaço urbano característico aqui do tempo colonial de Aracati, né? Saindo aqui um pouco do ambiente rural, das fazendas e entrando na organização das cidades, vamos compreender agora essa tríade reguladora do espaço urbano colonial, tá bom? Segundo o renomado geógrafo Pedro Vasconcelos, a estrutura e o desenho das vilas no período colonial eram rigidamente comandados por três grandes forças institucionais, e não pela lógica, né, dos promotores imobiliários como vemos hoje em dia, tá? As três engrenagens que moldavam o espaço era justamente o Estado, certo? Responsável pela concentração oficial das cismarias, que pela organização das defesas militares e pelo controle territorial e estratégico de toda a capitania, pela igreja, que ela exercia um poder simbólico e pátrico, né, imenso. Ela demarcava os espaços físicos com suas paróquias, batizava e nomeava os lugares, além de organizar o calendário, né, de festas e ditar o ritmo da vida social na vila, tá, pessoal? Os costumes começaram pela igreja, tá bom? Igreja era como se fosse o IBGE, ela colocava o nome em cada rua, tá? Nomeava, fazia com que aquela vila se chamasse de tal nome, tá, pessoal? A igreja começou a fazer essa organização, né, da, das ruas, por exemplo. A Câmara Municipal também funcionava como um verdadeiro berço local, tá, pessoal, do Estado. Era na Câmara que regulava, na prática, o uso e a ocupação do solo urbano, determinando onde se podia construir, fiscalizando as condutas e práticas cotidianas dos habitantes, tá, pessoal? Para quem não sabe, Aracati também é uma cidade bem pacata, né? Bem organizada, um clima bom, tá? E isso tudo foi desde antigamente, né? Que essa cultura. Entender essa tríade é perceber como Aracati foi planejada e controlada sob as rédeas firmes da coroa, da fé e do poder local, tá, pessoal? Avançando aqui, vamos ver agora os charqueadores, né? A nova classe social, que era justamente o pessoal que salgava a carne, né? As charqueadas, né? Vamos compreender agora o surgimento de uma nova e poderosa classe social na região, os charqueadores e os comerciantes, né? Como eles foram os grandes responsáveis por uma verdadeira transformação social em Aracati. Antes do auge das charqueadas, o cenário local era muito diferente. Aracati ela não precisava de uma simples arraial habitado por pescadores, né? E fazendeiros de subsistência. Porém, o nascimento e a expansão da indústria da carne, no caso da carne seca, né, que é as charqueadas, provocaram uma divisão social radical e profunda, dividindo a elite econômica em duas grandes frentes. Temos os charqueadores, eles eram os donos das charques, né, os oficiais da carne seca, e acumularam tanta riqueza que passaram a financiar a construção de sobrados luxuosos, né, investindo pesado na modernização do centro urbano. E também temos os grandes comerciantes, que ele era os responsáveis por controlar todo o fluxo de importação e exportação que passava pelos portos justamente da cidade de Aracati, tá?
Ao ditar as regras do mercado, eles moldavam diretamente a materialidade urbana da cidade. Essa nova elite foi uma grande patrocinadora da arquitetura requintada que hoje guardamos como patrimônio, né, patrimônio histórico, transformando o antigo arraial em um dos centros econômicos mais importantes da capitania, tá bom? Entramos agora aqui sobre o pulmão de Aracati, tá, pessoal? Que eu falei que Aracati ele teve uma forte associação com o Icó, tá? Vamos discutir agora o capítulo 5, que Aracati era um verdadeiro pulmão da economia colonial no Ceará, antigamente, tá? Hoje em dia Fortaleza tem esse marco, né? Mas antigamente Aracati que tinha. Para entender essa metáfora de grande pulmão, né? Da economia colonial, vocês precisam imaginar que no período colonial, o coração da máquina econômica cearense batia no ritmo da pecuária e da produção do couro, né? Aracati também produzia muito couro, né? E produção das charqueadas. Lembra do sertão de dentro e do sertão de fora? Pois é, Aracati era do sertão de fora, tá? Mas através de Aracati que toda essa produção ela respirava e ganhava o mundo, né? A cidade ela funcionava como o órgão vital que oxigenava a capitania, concentrando a riqueza no interior, é, processando o gado, né, nas charqueadas e bombeando essas mercadorias para fora através dos seus portos, né, que tem muitos portos, né, de Aracati, que era o ponto central lá, e ele fazia a distribuição para os outros países, né, através do comércio. A partir desse capítulo, vamos aqui analisar como Aracati se tornou centro financeiro e comercial que pulsou lá no tempo colonial. Começando aqui, pessoal, aprofundando essa ideia de Aracati como coração financeiro da época, vamos analisar o papel estratégico do porto do Jaguaribe e a relação de simbiose, né, com o ICO. O primeiro ponto que costuma surpreender muita gente que cai também bastante em prova, é que, ao contrário do que aconteceu em outras capitanias brasileiras, o protagonismo aqui econômico do Ceará colonial não ficou na capital, no caso Fortaleza. Quem assumiu as rédeas da economia foi Aracati. Isso acontecia porque toda a riqueza gerada pela chamada civilização do couro, tá, pessoal? Isso pode cair na sua prova. Civilização do couro, que incluía carne seca, o couro e mais tarde o algodão, que era muito plantado antigamente, tá? Precisava de uma saída eficiente. Essa produção descia do rio do Jaguaribe, né? Vinda do interior, integrando com o Icó e encontrava também o porto de Jaguaribe, seu ponto de escoamento definitivo, né? Para coroar esse entendimento, o célere historiador Raimundo Girão, tá, sintetizou essa dinâmica perfeitamente em uma frase que vocês podem guardar, porque vai estar na sua prova. Aracati, como porto de mar acessível, relativamente próximo do Recife e de Salvador, tornou-se o pulmão da economia colonial da capitania. Isso aqui registros históricos mostrando, né, que Aracati ele era tipo o pulmão, né, do, do comércio, né? Ou seja, a cidade era o elo que conectava a produção sertaneja aos maiores mercados consumidores do Nordeste da época, tá, pessoal? Aracati era no litoral e o Icó era o sertão coletor, né? Tudo isso mandava para Aracati e Aracati distribuía, né, nos seus portos, tá bom? Pessoal, para finalizar aqui, temos a tabela aqui de eventos, né, de 1603, que foi o Pedro Coelho, chega a volta de Jaguaribe, enfim, toda essa tabelinha tá aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui o material para vocês adquirirem. Quem vai fazer prova na região de Aracati é muito importante ter essa parte aqui bem fresquinha na mente. Por isso que a gente deixou a tabelinha dos marcos que aconteceu durante todo o período colonial até nos dias atuais, tá bom? Só agora vamos resolver questões sobre os aspectos históricos, geográficos e administrativos do município de Aracati, no Ceará, tá bom? Vamos aqui para a questão número 1, diz o seguinte: um historiador reconstrói os primeiros passos da ocupação territorial da Ribeira do Jaguaribe e se depara com a concessão de terras que deu início oficial ao núcleo original de Aracati. Com base no registro histórico de 1683, esse início deu-se como, pessoal? É, letra A, a demarcação da vila de Santa Cruz pelo ouvidor-geral Cristóvão Soares Ruimão. Não, pessoal. O Ruimão, ele realizou a demarcação
posteriormente, tá bom? Não foi em 1683. Atenção aos marcos históricos, tá bom? Letra B. A chegada dos jesuítas para a fundação da missão nova, a, a missão de Nova Nossa Senhora do Rosário. Não, pessoal. Aqui, pessoal, Pequeno Arraial, que diz até aqui na alternativa, aqui é a letra C, tá bom? Mas o Pequeno Arraial, ele está atrelado, né, à corrente de povoamento pecuarista, não à missão do jesuíta, tá bom? Aqui é mais para o povoamento do pessoal que vai tratar da pecuária, vai cuidar do gado, né? Letra C. A data de terras concedidas ao capitão Manuel de Abreu Soares e seus 14 companheiros, exatamente, tá bom? Letra C, tá? Porque Aracati está encravada na data que tirou, né, 23 de janeiro de 1683, o capitão Manuel de Abreu Soares, né, e os seus 14 companheiros. Não esqueça desse marco histórico que pode cair na prova de vocês, tá bom? Vamos para a questão número 2. Vamos lá. Durante uma pesquisa sobre a civilização do couro, não esqueça desse marco histórico, tá? Proposta por Capi, Capistrano de Abreu, um estudante analisa, na verdade, o fluxo migratório que subia do rio Jaguaribe, composto por pernambucanos, paraibanos e rio-grandenses, vindos pelo litoral. Essa corrente migratória específica é denominada Sertão de Fora, tá, pessoal? A gente estudou isso em aula, tá? Sertão de Fora é mais pela parte litorânea, tá? Pelo litoral, onde tem praias. Fortaleza, por exemplo, é um litoral, tá? Aracati é um litoral. Essas partes aqui do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Sul, todos têm regiões litorâneas, né? E isso fazia parte do sertão de fora. O sertão de dentro é mais para quem é do interior, né? Que mora nas cidades mais interioranas do Ceará, certo? Então, letra B é o gabarito da questão de número 2, tá bom? Vamos adiantando aqui no nosso estudo. Vamos ver a terceira questão. Essa daqui eu vou deixar para vocês respondendo no comentário qual é o gabarito da questão. Lembrando que esse assunto aqui tem mais de 70 questões para vocês estudarem. Se quiser o material, é só clicar no link da descrição do vídeo. Tá apenas R$ 9,90. Tá quase de graça para vocês. Vamos lá. Questão 3. Um pesquisador de toponomia cearense analisa os antigos mapas do período colonial e percebe que, antes de ser batizada como Aracati, a aglomeração urbana nascente às margens do rio Jaguaribe, a cerca de 3 léguas do mar, era conhecida por outra denominação geográfica. Essa denominação era qual é, pessoal? Era Passagem das Pedras, Cruz das Almas, São José do Porto dos Barcos, Vila de São Bernardo, Arraial de Campo Maior. Qual era o nome anteriormente a Aracati? Essa daqui com certeza vai estar na sua prova. Deixa aqui nos comentários qual é a alternativa correta. Lembrando que a gente estudou isso na aula de hoje, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, clique no botão curtir, compartilha com o amigo seu que está estudando. Ao todo tem mais de 70 questões aqui para vocês resolverem, tá bom? Espero que vocês gostem do material, foi feito com muito empenho aqui para focando no concurso de vocês, tá bom?